Senhor, grande Deus e eterno Pai, nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor está aqui. Assim como foi cantado, Senhor, há um lugar esperando por nós. E se duvidarmos e fraquejarmos no caminho, também houve uma canção que disse: aonde termina o nosso limite, começa o agir de Deus. Sabemos que somos limitados, Senhor, mas sabemos que o Teu limite, Senhor, não existe, Senhor. O Senhor não pôs limite, Senhor, ao Teu poder, porque o Senhor, criando todas as coisas, Senhor, o Senhor tem um poder infinito, Pai, capaz de tirar, Senhor, pessoas das drogas nesse momento, Senhor, e colocá-las assentadas aqui, Senhor, te servindo. Um amor, Senhor, sem limite. Um amor, Senhor, que desceu de um trono de glória, de poder, e se entregou, Senhor, por simples mortais, que não mereciam, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos viu. O Senhor nos amou primeiro, Senhor Jesus. Oh, cada lágrima, e cada aleluia, e cada glória a Deus, e cada louvado seja o nome do Senhor Jesus, não seria, Pai, suficiente. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Chegamos até aqui, Senhor. Nós necessitamos do Senhor, necessitamos de ouvir Tua voz. Fala cada coração, Senhor, que é aquele que veio com uma expectativa de ouvir o Senhor falar. Que o Senhor fale, Pai. Que o Senhor simplesmente use, Senhor, esse pedaço de barro que não é nada, que é falho, Senhor, que é cheio de fraqueza, mas que o Senhor trabalhe através desse amontoado de ossos, Senhor, para falar à Tua noiva, porque se tem um povo que o Senhor trata nesse tempo, esse é o eleito. A Tua palavra sempre vem ao eleito, foi assim em cada era, Senhor, e não é diferente nessa Laodiceia. Aleluias, aleluias. Nós vamos abrir Tua palavra, Senhor. É tudo que podemos fazer. O Senhor é o grande pregador. O Senhor é aquele que vem e fala aos nossos corações e nos alimenta para continuar na jornada. É o Senhor que conhece cada coração. É o Senhor que sabe cada vida, a necessidade de cada um. É o Senhor que sabe. Por isso nos ajude, Senhor. Eu peço a Tua misericórdia agora nesse momento, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude, para que eu venha ajudar, Senhor, os meus irmãos, para que sejamos abençoados, Senhor, e caminhando a cada dia, Senhor, aquela plataforma de rapto, a qual é prometida a um dia desse, Senhor. Nos ajude, fale conosco, Pai. Nós Te agradecemos, entregamos essa audiência, Senhor, também nossas vidas em Tuas mãos, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe cada irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14.
verso 22. São Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo depois, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena revelação. Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vá adorando. Vá louvando, porque enquanto você for ler essa Bíblia, Deus está falando contigo. Amém. E sabemos que todas as coisas, todos juntos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quantos? Posso ver sua mão? Quantos? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que o Senhor abençoe a porção de sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Podem tomar os assentos, meus irmãos. Predestinação. Predestinação é uma palavra diferente de eleição. Eleição é Deus sabendo quem ia crer e quem não ia. Ele já sabia o indivíduo que ia crer ou não. Amém. Predestinação diz respeito ao indivíduo também que ia crer e não, mas também que Deus ia saber todo o seu destino por antecipação. Amém.
Então, predestinação abrange muito mais do que nós pensamos. A predestinação abrange com quem você casaria, aonde você trabalharia, quem seriam as pessoas que cruzariam o seu caminho. Deus saberia quais negócios que você faria, cada gripe que você teria, cada dor de cabeça, cada negócio, cada cidade que você moraria. Deus saberia de tudo. Amém. A predestinação, veja bem, abrange os acontecimentos mundiais que envolvem o eleito. Amém. Você sabe o que é isso? Isso é Deus tratando com o eleito. Amém. Porque a mensagem de Deus, ela sempre veio ao eleito. Deus enviou uma mensagem profética através do profeta, para quê? Para tirar o povo das religiões e colocar aonde? Na palavra, em Cristo. Mas, irmãos, por que tenho tantos problemas? E eu comecei a pensar sobre isso e analisando a vida de José, eu comecei a pensar que se fomos chamados a uma promessa para nós, assim como havia para José. E pense comigo, José tinha sonhos. E os sonhos que José tinha era espiritual. Então ele ali, querido do seu pai, em sua casa, ele chegava e contava a seu pai e seus irmãos, e os seus irmãos ficavam com inveja daquilo. Mas ele tinha, pelos sonhos, a revelação de seu destino. Ele disse, eu vi o meu molho ficar em pé e os 11 o rodearem e se inclinarem. Ele sabia o que era. Porque quando Faraó contou o sonho, ele soube interpretar. Então ele sabia o que significava aquilo. E outro sonho ele teve e disse, eu vi o sol e a estrela, o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando perante mim. Aí o pai dele disse, por acaso eu vou me prostrar perante ti, rapaz? Que negócio é esse? Mas a Bíblia diz, Jacó guardava aquilo no coração. Amém, Senhor. Porque Jacó era profeta. Mas antes do destino se cumprir, houve uma caminhada, houve uma trajetória. Aonde tu quer chegar, irmão Joelson? O destino final é o que nós devemos olhar. Nós não devemos olhar o momento, a situação, o problema, porque o problema é passageiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos colocar essa escritura com visão profética. Há um concílio ecumênico, certo? Amém. Todos sabem que há um concílio ecumênico. Então, Deus está trabalhando através do concílio ecumênico para uma união das igrejas, correto? Amém. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Capítulo 17 de Apocalipse, verso 14. A Bíblia diz, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele chamados eleitos e fiéis. Então o nosso destino é vencer. A cova é temporária. Você está me entendendo? Amém. Nós lemos uma escritura de Romanos capítulo 8,
E nós vamos continuar lendo do 31 em diante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E a Bíblia diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Aleluias! Pois é Cristo, olha bem, veja bem. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. 38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu conheci essa mensagem, eu conhecia muito de religião. Bastante. Mas eu nunca conheci cristãos que tinham fé suficiente para superar problemas gravíssimos. Porque quando o mar ficava revolto e a tempestade vinha, todo mundo olhava para o problema em vez de olhar em direção a Jesus. Mas então eu comecei a ler um livro chamado Sobrenatural. Antes de eu conhecer qualquer coisa, eu comecei a ler esse livro e aquilo foi enchendo a minha alma. Li o primeiro e quando cheguei no segundo, meu coração derreteu. Você sabe o que é um coração derreter? E eu sou chorão mesmo. E eu comecei a ler o número 2. E quando chegou naquela parte em que Hope fica doente. E o irmão Brana, veja bem, a sogra dele chamou os pentecostais, o grupo a quem Deus queria que ele pregasse, de lixo. E eu quero dizer para vocês que Deus toma o lixo que eles chamam, de lixo de outras igrejas, de lixo do mundo, e transforma nisso aqui que eu estou vendo hoje. É por isso que nós não tínhamos valor lá, porque nós tínhamos um lugar aqui. Na mensagem Conflito entre Deus e Satanás, o irmão Brana diz: no Éden, Deus conhecia o seu inimigo e todos os ataques do seu inimigo. Agora, Deus é infinito. E o Deus infinito é a perfeição das perfeições. Aleluia. Ele sabia de todas as coisas antes que elas fossem. Amém. E portanto, se Deus, olha bem, e portanto, se Deus é infinito e pode olhar para a frente
e ver o fim desde o princípio, e saber que ele teria filhos nessa terra. E os seus próprios filhos benditos, olha, ele diz, não crê você? Ele teria provido para eles o melhor que ele poderia prover. Isso é sua palavra. Mas José teve uma trajetória triste. Porque José poderia ter dito, Deus me mostrou os sonhos e eu vou reinar um dia desses. Deus tem nos dado uma mensagem e Ele tem dito que há uma noiva nessa terra, eu não sei quantos são, mas vão reinar um dia desse. Mas ele disse, vou reinar, mas ele era um garoto mimado. Porque o seu pai gostava mais dele do que os outros irmãos. Isso causou ciúme. Sabe o que colocou ciúme no coração dos irmãos? Foi Deus. Você consegue compreender isso? Toda a culpa vai para o diabo, mas nem tudo o diabo é culpado. Por quê? Porque ele é o cachorrinho de Deus. Então, para colocar José no trono, Deus vai e solta o cachorrinho dele e coloca inveja no coração dos irmãos. Você está me compreendendo? E eles ficam com inveja. Então, José vai levar alimento e vai trazer notícia para o seu pai Jacó. Quando ele chega lá, os irmãos vejam ele, ó, lá vem o preferido do pai. E eu quero dizer para você, eleito é preferido do pai. Não tem como não ser. Porque ele já escolheu para isso. Ah, irmão, isso nos faz melhores? Não nos faz melhores que ninguém, não. Nós somos feitos do mesmo material, mas coube a Deus. Você diz, então Deus é injusto, escolhe um e não escolhe outro. Não é isso. Deus sabia que lá no fundo do teu coração, quando essa mensagem chegasse na tua casa, você creria. Isso é predestinação. Talvez o pastor presidente de uma igreja grande aqui de Balneário Camboriú vê isso e não faz efeito. Mas eu e você, quando lemos, lágrimas correm dos nossos olhos. Os irmãos pegam ele e jogam numa cova. E você diz, lá na cova é o fundo do poço. Não é ainda. Ele foi jogado na cova por inveja. Talvez ficou ali algum tempo e de repente ele viu os irmãos dele conversando com os ismaelitas. Aleluia. E eles estavam negociando 30, 40, 20, 30, 40, 20, e de repente fecharam no valor e venderam. E José poderia ter pensado, eles estão vendendo as ovelhas do meu pai. Só podem ser isso. De repente eles lançam uma corda lá na cova, tiram José, atam sua mão e dizem, o vendido foi você. E ali era Deus trabalhando, tirando todo o mimo de José e aperfeiçoando ele em sua trajetória para colocá-lo no trono. Irmãos, nós estamos em uma caminhada em que não podemos olhar para o lado. Vou falar a verdade para vocês aqui como irmão sincero, eu vou abrir meu coração para vocês. Você olha para o lado e você diz, ó, o irmão parou. É uma dó, eu choro quando o irmão para. Choro mesmo, mas eu quero dizer para você, Deus está no controle de tudo, mesmo assim. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E se você ama a Ele, qualquer prova, tribulação, luta, ou se te tacam pedra ou não, aquilo vai cooperar para o teu bem. Nós temos que aprender como, quando as pedras vêm, nós tomarmos aquelas pedras e edificarmos um altar e continuar louvando a Deus. Você está me entendendo? José foi vendido, e José sendo vendido, ele passou por outro leilão.
2 vezes vendido. Chegou em um lugar de escravos ali, todos ali, estavam vendendo e negociando, de repente passa Potifar. Potifar dá uma olhada nele e diz: esse rapaz aí é diferente. Eu quero comprar esse rapaz aí. Potifar compra ele. E ele vai como escravo e fica ali na terra do Egito trabalhando na casa de Potifar. Mas você vai ver no capítulo 39 de Gênesis que Deus era com o escravo. Essas coisas que nós temos que compreender, que quando estamos na luta e Deus está trabalhando conosco, Ele está ali. Diz a Bíblia: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Olha o versículo 2. E o Senhor estava com José. Aleluia! E foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Agora veja bem, o eleito aonde ele está prospera. Ele começa a colocar a mão no negócio ali, ele tem garra. E aquela garra que ele tem, ele acha que até a força dele não é. Ele sabe negociar, ele sabe colocar a mão, ele vai lá e faz quando ele faz bem feito, porque um filho de Deus, quando ele faz as coisas, ele faz bem feito, e Deus prospera e abençoa. Amém. E ele começou a fazer as coisas na casa de Potifar, e Potifar olhou e disse: Deus é com esse rapaz. Pegou e colocou todo o governo de sua casa na mão de José. José poderia ter dito: esse aqui é o lugar onde eu vou governar. Já tem pessoas sujeitas a mim, já estou mandando. Mas veja bem o que eu quero dizer: quando você recebe uma bênção como eleito de Deus, se prepare, porque a tentação virá. Virá. Você recebe uma bênção e a tentação, ela virá. Aleluias. Agora José estava na casa de Potifar, e por que ele era protegido? O irmão Brana disse em sua mensagem que nós temos que proteger o homem que está com a bola. Sabe por quê? Qual foi a maior falha dos pentecostais? Foi não proteger o homem que estava com a bola. Ele comparando o futebol americano, dizendo que quando um time joga, todo time tem que proteger o homem que está correndo com a bola até chegar ao gol. E aquilo, quando ele estava falando do Espírito Santo. Amém. E o homem que estava com a bola, enquanto ele estava pregando, reuniões foram aumentando. 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 500 mil pessoas, e levantou o que? Inveja. As pessoas vinham, e muitas delas com fé, Deus honrava aquele homem que era obediente à sua palavra e curava. E as coisas foram acontecendo, mas eles rejeitaram e não guardaram e não protegeram o homem que estava com a bola. Plano de Deus. Mas Deus teria uma noiva. Deus teria poucos desprezados que creriam em sua mensagem. Ele já sabia. Aleluia. Então Potifar guardava José porque sabia que José era o homem que estava com a bola. Quando ele chegou em sua casa estava falida. Estava no vermelho. Mas então Potifar toma e levanta a casa e deixa tudo... José toma a casa de Potifar, coloca em ordem e deixa tudo equilibrado. Mas quando ele deixa tudo equilibrado e a bênção vem, sabe aquele culto que você vem aqui e Deus fala no teu coração, se prepare na segunda-feira. Acontece comigo. Eu venho aqui, sou abençoado, um culto tremendo, Deus falou comigo, eu digo, mas eu já fico esperto, eu digo, vou vigiar porque a segunda-feira me espera. Deus nunca está contente, o diabo nunca está contente quando um filho de Deus está na bênção. Nunca. E ele vai trabalhar e fazer de tudo para tirar.
Então a mulher de Potifar vai dar em cima dele, ele sai correndo, todos conhecem a história, e ele vai parar na cadeia. E eu pergunto para você, uma pessoa que vai reinar, vai parar em uma cadeia? Mas a Bíblia ainda diz que mesmo José indo para a cadeia, o Senhor estava com ele. O Senhor estava na cadeia. Preste atenção nisso, na cadeia. Aleluias. Aí você pensa, olha, eu era usuário de droga uma vez, deu um tiroteio lá e eu consegui escapar. Você conseguiu escapar, Deus estava lá. Deus estava lá com a sua mão estendida dizendo, esse aqui é meu eleito, não cumpriu o propósito que eu tenho na vida dele ainda, vai se cumprir, ele vai ter que conhecer uma mensagem, ele vai ter que ir até uma cidade chamada Balneário Camboriú, ele vai conhecer pessoas ali que vão conviver com ele. Aleluia! Aleluia! Havia um propósito a ser cumprido. Então ele vai para a cadeia, fica ali aqueles anos na cadeia, e o carcereiro olha para ele e diz, esse rapaz, ele tem Deus na vida, tomou a chave do cárcere e deu na mão de José. José ficou administrando todo o cárcere, mas ele não nasceu para administrar cárcere. Aleluia! Ele não nasceu para parar em uma cadeia. Ele tinha aquela lembrança do sonho, ele disse assim, esse estado da cadeia aqui é passageiro. E eu quero dizer para você uma coisa, sabe o que eu quero com essa pregação? Eu quero deixar a tua vida como cristão mais fácil. Mais fácil. Porque se eu disser para você que você vai sentar nessas cadeiras e não vai ter problema, eu sou um mentiroso. E qualquer um que subir aqui e dizer que você não vai ter problema é mentiroso. Mas eu quero dizer para você que você não pode olhar para as circunstâncias a qual você está vivendo. Você tem que olhar para o desfecho. É para isso que nós estamos olhando. Nós estamos olhando para a promessa. José olhava para a promessa. E muitas vezes na cadeia que amadurece caráter. Muitas vezes é na cadeia que para de ser menino mimado e chorão. Às vezes é na cadeia onde passa sofrimento, tribulação, é que Deus vai moldando o caráter para a pessoa poder reinar. Então você vê que Deus trabalha em tudo e quando chega ali, Deus pega, tem uma taça lá, o padeiro vai lá e rouba a taça e vai o padeiro e o copeiro para a prisão. Mas foi Deus que colocou o espírito para aquele padeiro roubar? Sim! Foi Deus, por quê? Porque as circunstâncias, a predestinação de José, tudo estava trabalhando para o bem de José. Aleluia! Você está conseguindo me entender? Então ele vai lá, rouba e vai os dois para a cadeia. Deus vai ali e coloca um sonho para cada um deles. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus coloca um sonho e um sonha, e o outro também sonha, e José vai ali, e eles ficam perturbados, e José, Deus dá sabedoria. Deus dá a sabedoria para os seus eleitos. E ele interpretou um sonho, e interpretou outro, e cabo de 3 dias os sonhos se cumpriram. Da mesma maneira. Mas veja que José falou uma coisa para o copeiro, a qual ia servir o rei, e disse, não se esqueça de mim. Agora eu quero pregar para você como seu irmão, eu amo você. Pessoas vão se esquecer de você. Irmãos vão esquecer de você. Porque são maus? Não. Porque há um propósito de Deus. Há um Deus trabalhando na sua vida. E o trabalhar dele não tem como eu e você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que todos esqueçam,
todos, Deus não esqueceu de José. E há uma escritura de Isaías, capítulo 49, se eu não estou enganado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 49. Deixa eu ver se é isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Verso 15. 49, verso 15. Aleluias. Pode uma mulher esquecer tanto filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, Deus diz: eu todavia não me esquecerei de ti. Segure aí, irmã. Agora sabe por que Deus não se esquece de ti nem de mim? Porque cada vez que Ele olha para a mão dele, cada vez que Deus olha para a mão dele, Ele vê o nosso nome escrito. Veja o verso 16. Verso 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, cada nome dos seus eleitos estão escritos na mão de Deus. Como que Ele vai esquecer de você? Mas é muitas vezes na fornalha da aflição, meu irmão, que o nosso caráter é formado. Estava um profeta, um homem enviado de Deus, Deus cuidou dele desde a infância, não deixando beber, não deixando fumar, mas chegou em uma situação, deu uma grande enchente, sua esposa doente, e ele ficou preso em uma ilha por dar ouvido à sua sogra. E ele orava e Deus não respondia, ele queria sair daquela situação. Imagine ele com uma filha pequena, com um filho pequeno e com uma mulher prestes a morrer com tuberculose em uma ilha isolada, sem ter como sair por causa da chuva. E quanto mais ele orava, parecia que Deus tinha esquecido dele, que Deus não se importava com suas orações, com sua aflição. Não era isso. Deus queria tirar a essência de William Branham. Aleluias! Deus moeu aquela cana para tirar o melhor dela, que era a guarapa. A essência tem que vir na fornalha da aflição, irmãos. Mas William Branham em nenhum momento olhou para a circunstância. Ele olhava para a promessa. Ele sabia que aquilo que tinha falado com ele desde a infância não poderia ser uma emoçãozinha, teria que ser Deus. Deus tinha dito: eu tenho te guardado desde criança porque tenho um grande serviço para ti. Aleluia! Havia um serviço para ele fazer. Então a água baixa, e quando ele volta lá e chega no hospital, o médico chega para ele e diz: olha, não conte para sua esposa, mas a situação dela é grave, nós fizemos tudo que podemos, mas não tem jeito, ela vai morrer, só não chore na frente dela. Imagine você sabe o que é isso? E de repente ele está ali naquela situação e conversando com ela, e ela pergunta o que o médico disse. E ele disse: eu não posso falar agora, querida, eu vou ter que trabalhar, porque as contas do hospital não param de chegar. E ele sai com o coração moído e quebrado dali, vai e trabalha, e daqui a pouco o telefone toca, e a notícia ruim vem. Ela passou 5 meses doente, e um dia o telefone toca enquanto ele estava trabalhando, e disse: se você quer ver sua esposa com vida, corra.
porque ela está morrendo. E ele sai desesperado naquela angústia e vai e corre e faz tudo que pode. E quando chega lá, ela está de olhos fechados em coma. Aleluias. Ela está em coma e ele chega ali em pranto e fala: Senhor, eu sei que o Senhor não ouviu minha oração, mas permita que eu fale com ela pela última vez. Eu a amo. Enquanto ele estava em meia oração, ele viu as pálpebras dela mexerem e abrirem. E ela falou: é lindo, Billy. É maravilhoso, Billy, o lugar onde eu estava caminhando. Mas eu ouvi a sua voz soar e voltei para falar contigo. Aleluia. Ela estava, sabe, esse Espírito Santo a qual você tem pregado, Billy, para as pessoas. Continue pregando. Isso é verdade. Aleluia. Sabe, Billy, o Espírito Santo que tu tanto tem falado, que nós vimos naquele povo a qual a mamãe chama de lixo, é verdade. Sabe aquela terra a qual tu tem pregado, ela é real. Aleluias. E sabe no que eu estou firmado, irmão? E eu creio que você também está firmado. Na mensagem além da cortina do tempo. Quando aqueles irmãos e aquele anjo apareceu ao irmão Branham e ele disse: os de Paulo estão aqui. E eles disseram, o anjo disse: estão. E eles vão ter que passar pelo julgamento também. Eles vão ter que arcar, Paulo vai ter que arcar com aquilo que ele disse. Aleluias. E o anjo disse sim. Aí o irmão Branham disse: glória a Deus. Porque eu tenho pregado a mesma coisa que Paulo tem pregado. E sabe quem é aqueles irmãos que estavam ali? É eu e você. Sabe o que nós dissemos? É nisso que nós estamos firmados. Isso é muito mais que uma emoçãozinha numa denominação. Olha, isso aqui já era para estar fervendo em glória, aleluia. Eu quero dizer para você que isso aqui já era para estar fervendo sim. Porque se isso aqui não mexer contigo, nada mais mexe. Há um destino para nós. E esse destino não é ficar aí com tribulação, problema, doença, câncer, vendo familiares morrendo, doendo, doenças, tudo afligido, não. Aleluia. O pastor Edival prega que Satanás vai ser preso, não tem como prender em uma cadeia. Ele é espírito. Sabe aonde ele vai ser preso? Numa cadeia de circunstância. Ele vai estar andando aí no milênio, só que nós vamos andar rindo dele. Sabe por quê? Porque ele não vai poder fazer nada. Não há uma doença, não há uma aflição, não há um problema. Aleluia. Ele pode gargantear hoje, porque esse mundo aí é dele mesmo. É uma Lodebá, um mundo de pestilentos. Ele pode gargantear e bater no peito hoje, mas não em nossas vidas. Não, não, não! Nós já fomos tirados! E o irmão Branham chegou ali, naquela situação, a esposa morrendo, e ela disse: ó, Billy, não chore, enxugue suas lágrimas. Sabe aquela arma, aquele calibre 22 que você queria comprar? Olha que amor. Morrendo, você acha que ela se importou? Chorando: ah, eu estou morrendo, faça alguma coisa. Ela não estava nem aí, ela tinha segurança. Ela sabia o destino, aleluia. Não era a circunstância, não era as ondas batendo. Jesus disse: Pedro, sai do barco e vem. As ondas eram contrárias, estavam batendo e o vento forte. Se Pedro olha para Jesus, ele chegaria até o final. Mas Pedro começou a olhar para a circunstância. Vento batendo, problema, doença, aflição, dívida, isso e aquilo. E quando ele viu, ele estava afundando. Pessoas estão afundando por causa disso. Mas o nosso foco é Cristo. Desde que as ondas batam,
deixe que o mar se revolte, deixe os ventos virem forte. Aleluias! E o William Branham estava ali e disse: não, Meda, não fale, poupe sua voz. E ela disse: eu guardei centavos das minhas economias para você ter, eu sei quanto você quer aquela arma. E ela disse: você sabe, está em cima de uma escrivania, dentro do envelope tem ali as minhas economias, eu quero que você prometa que você comprará aquela arma. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, prometeu a ela e disse: eu vou comprar, meu bem. Nisso, aleluias, nisso, entra a enfermeira porta dentro. E quando a enfermeira entra a porta dentro, Hope olha para ela e diz assim: querida, eu não sei se você é casada, mas se você não é, o dia que você casar, eu queria que você tivesse um esposo como o meu. Ele tem sido tão bom, tem cuidado tanto de mim. E o irmão Branham rompeu em lágrimas. Saiu do quarto, depois que ela partiu, e disse: Senhor, eu não aguento. É muita pressão. Vai para casa, volta para o lar onde eles moravam, e você sabe que coisa terrível é você chegar em casa e saber que a sua companheira não está mais ali. E você vê a maneira com que ela estende a toalha. Aleluias. E você vê o jeito que ela dobrava os panos de prato. E você vê o jeito que ela passava a sua roupa. E você vê o jeito que ela cuidava dos seus filhos. E de repente ela não está mais. Isso é uma tempestade em tanto, não? É uma tempestade em tanto. Mas de repente, enquanto ele está em pranto, dormindo de madrugada, batem na porta e chamam ele com rapidez, e o negócio era urgente. Disseram: a sua filha está morrendo, Cheryl está morrendo. Ela não tem mais tanto tempo de vida. Ela pegou a doença da mãe, ela vai morrer em poucos dias. E ele disse: Senhor, minha esposa, agora minha filha. Era Deus moldando. Mas ele não estava olhando para isso, ele estava olhando para mais além. Nós temos problemas, meus irmãos, temos, todo mundo tem. Aí você diz assim: irmão Joel, é fácil você falar, você não estava na pele. Se você soubesse muitas vezes o que eu passei no meu sofá chorando, você choraria comigo. Mas eu disse, quantas vezes eu estava sentado ali, eu disse: eu não sou louco de abrir mão desta mensagem. Jovem, moça, não seja louco de abrir mão dessa mensagem, porque ela é a verdade. Se tem um alarido soando nesse tempo que é verdade, é esta mensagem. Aleluia! E ele chegou em uma situação e foi no hospital. Chegou lá, sua filha morrendo. O médico disse: você não pode entrar lá, é a ala de isolamento. E ele disse: então vá pegar um remédio para mim. Quando o médico saiu, ele foi. Aleluia, pai é pai. Chegou lá, viu a filha naquela situação. As moscas estavam voando nas pálpebras dela, tirando líquido. E ele enxotou as moscas, fechou o cortineiros, dobrou o seu joelho e disse: Senhor! Que viu como um véu escuro quando ele orava por Hope, e aconteceu a mesma coisa. E você pensa o que é isso? Para nós hoje chegarmos muitas vezes e pegar uma mensagem: irmão, isso aqui não é um livrinho qualquer não, isso aqui é maná. Para esse maná chegar na nossa mão, Deus teve que moer um homem e deixar em uma situação dessa. E ele chegou ali, enxotou as moscas, e quando ele estava saindo dali, a filhinha dele partiu. Então você vê o diabo chegando na mente dele, e dizendo: olha, você diz que Deus é amor. Isto é amor? Quando você tem pregado
sua palavra e quão duro você tem tentado viver por ele e por essa palavra. E agora, enquanto isso, você vem e a vida de seu próprio bebê está indo. Ele te abandonou. Que tipo de Deus você serve, afinal? Por um minuto, Bill vacilou com incerteza naquela grande separação. Então sua resposta veio fluindo de alguma fonte escondida profundamente na sua alma. Oh, eu não sei se você consegue compreender isso, mas quanto maior o problema, maior a fonte que sai da sua alma, porque ela é Deus. Então aquela fonte a qual era Deus, e ele pôde dizer como Jó nos tempos antigos. Ele disse: eu direi, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: ó Deus, eu não sei porque o Senhor está dilacerando desta maneira a minha alma, mas isso não vai mudar a minha fé em Ti. Irmão, o que pode mudar a nossa fé perante Deus? Qual é a dificuldade, qual é a tribulação? Se nós nascemos para reinar, nós vamos reinar. Problemas se levantam, levante sua mão e dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque você teve um profeta que trouxe uma mensagem revelada. A fé para vencer o maligno está na mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens. O inimigo não pode derrotar eu e você. Nós estamos aqui, isso aqui é um quartel-general. Deus te deu uma igreja para congregar. Deus te deu uma igreja que está orando por você. Às vezes o irmão não vai te visitar, mas ele ora por você sim. Ele dobra seu joelho e diz: irmão, Senhor, ajude o meu irmão que está em problema, que está em dificuldade. Há uma igreja orando, há um pastor orando por você. Aleluia! Não podemos olhar para a luta. Se olharmos para a luta, sabe o que o diabo quer? O diabo pega o eleito e coloca ele em problema e faz com que ele olhe só para a luta e só para o problema, só para a luta e só para o problema, para tirar a atenção. Mas quando você esquece o problema, entra pelas portas ali, ó, e diz assim: eu vou encurralar o diabo hoje. Estou chorando, estou quebrado. Mas tem uma coisa, eu vou encurralar o diabo, e cada vez que a palavra é pregada, o eleito diz amém. Cada vez que a palavra é pregada, o eleito diz glória a Deus. Cada vez que a palavra é pregada, o eleito diz louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe para onde o diabo vai indo? Quilômetros e quilômetros de distância daqui. Ele não pode ficar. E você sabe que doenças, aflições, câncer, diabetes, seja lá o que for, são espíritos malignos. Quando nós adoramos, também vão embora. Quando nós vamos adorando, vão saindo. As doenças vão indo embora, as aflições vão indo embora. Sabe aquela tristeza? Aleluia! Sabe aquela tristeza que o irmão Branda sentiu na alma quando viu sua mulher e sua filha partindo? Quando aquela força que estava na sua alma disse assim: olha, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Aquela força fez com que ele tomasse o quê? Deixasse a tristeza de lado e tomasse a alegria. Sabe o que é a alegria do cristão? É Deus em seu coração. Não tem um hino que diz assim, ó: a vitória é uma consequência. Eu prefiro é a sua presença. Aleluias. E você vai ver que José sai da cadeia, revela os sonhos, e então as coisas vão fluindo bem na vida de José, e José pode dizer agora: oh, eu estava em uma situação difícil, agora já me colocaram roupa de linho. Você sabe o que significa roupa de linho?
Vamos para a revelação da palavra. Apocalipse capítulo 19. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 19, verso 7. Aleluias. Diz a palavra do Senhor: regozijamo-nos e alegramo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém. Veja o versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Peraí, sabe o que Faraó fez? Aleluia, tirou José da cadeia, deu um banho nele, mandou que fizesse a barba, deixou ele bonito, pegou roupa de linho fino, olha, justo, aleluia. De presidiário, de bandido a justo, aleluia. O que Jesus fez comigo e contigo? O que Jesus fez comigo e contigo? Tirou nós de uma vida podre, de um lamaçal de pecado, de escravo, olha, eu vou dizer para você, de presidiário. Eu não era preso, era assim. Eu preguei aqui domingo de manhã e eu disse que tinha um rapaz que estava trabalhando comigo em Blumenau lá. E o homem veio trabalhar e começou a trabalhar e ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. 3. E aquilo foi me incomodando. Um dia eu perguntei para ele: quantas carteiras o senhor fuma? Ele disse: eu fumo 3. Mas eu não sou viciado. Ué, para ser viciado tem que fumar quantas? Está preso e não sabe. Mas graças a Deus o Senhor quebrou as nossas cadeias, libertou-nos das nossas aflições, nos colocou vestidos com roupa de linho fino e puro, que são para justos. Aleluia! E ele chega perante Faraó. Faraó, perturbado com sonho, não sabia o que fazer, e o Espírito Santo, ele dá sabedoria aos seus filhos. Chegou ali, não sabia o que dizer, daí Faraó conta o sonho para ele e disse: olha, os magos aqui não conseguiram interpretar. Aí José disse: olha, esse sonho aí não é para mago, esse sonho aí não é para credo, não é para denominação, essa revelação aí não é para quem incrédulo que não crê. Sabe, esse homem ali, ele é um profeta de Deus, nós não adoramos ele. Não, mas nós cremos que ele é um profeta. Sabe de quem que ele é profeta? Ele é meu profeta, porque eu aceito ele como profeta. E quando eu aceito ele como profeta, a Bíblia diz que eu terei galardão de profeta. Então não é para quem corre, não é para quem vai atrás e quer, não. É para quem Deus usa de misericórdia. José chega ali diante de Faraó e diz: olha, esse sonho aí não mago, ninguém vai conseguir interpretar. Aí Faraó conta o sonho: olha, eu sonhei com 7 vacas gordas, e depois vinham 7 vacas magras e consumiam as gordas. Depois eu sonhei com 2 sonhos, dormi de novo, acordei, dormi de novo, e sonhei com 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E as espigas magras vinham e comiam as gordas, mas continuavam do mesmo jeito, elas não mudavam. Aí a sabedoria do Espírito Santo desce sobre José e desce sobre qualquer eleito que crê nessa mensagem. E diz assim: olha, a revelação é fácil, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas também os 7 anos de fartura, as gordas. As 7 magras são 7 anos de pobreza, 7 anos que a terra vai ficar improdutiva, não vai poder produzir. Se tem um tempo que a terra não produz, é Laodiceia. É difícil uma terra produtiva em Laodiceia, mas Deus sempre tem. Então, já encerrando, José revela os sonhos, e quando José revela os sonhos, ele começa a falar para Faraó: vou dar um conselho para o senhor. Que sabedoria que tem o eleito. Vou dar um conselho para o senhor: pega, toma governadores e coloca sobre as províncias, faz celeiro, guarda o mantimento dos 7 anos que vai ter de fartura, para que o povo coma nos 7 anos de pobreza. Amém.
bota um homem governando tudo isso. José nem se candidatou. É por isso que eu gosto dessa mensagem. Aleluia. É por isso que eu amo essa mensagem. Não se candidatou. Ele disse, coloque um homem aí, não precisa de eleição. Não. Coloque qualquer um que o senhor achar melhor aí. Aí Faraó olhou para ele e disse, aonde que eu vou achar homem sábio em que habite o Espírito do Senhor? Então José reina. E José começa a reinar, e veja que foi no tempo, aleluia, é aqui que eu queria chegar, meus irmãos. Foi no tempo de crise, no tempo em que não tinha nada, e as coisas começaram a ir de mal a pior, que as outras nações, os outros lugares vieram buscar mantimento no Egito. Desceram ao Egito. E quando eles desceram ao Egito, José estava casado, aleluia, com Azenate, uma gentia. Há uma crise aí fora, um tempo terrível. Basta um botão, disse o irmão Branda, para uma bomba explodir. Mas antes que exploda qualquer bomba, antes que qualquer bomba atômica, qualquer problema aconteça, há uma noiva que estará lá nas bodas do Cordeiro. Enquanto Azenate ficou no palácio, José foi tratar com seus irmãos. Enquanto essa noiva estiver na boda do Cordeiro, aleluia, Jesus estará tratando com os 144 mil. Sabe qual é o nosso foco? Sabe qual é o nosso foco? É milênio. Aleluia. Sabe qual é o nosso foco? É Nova Jerusalém. Você acha que o nosso foco é doença, é aflição, é problema? Não, irmão, tem uma coisa que eu quero dizer para você: não dê ouvido às vozes. Não. Você ouviu uma voz. Deus falou contigo, e quando Ele falou contigo, Ele te prometeu algo. Se você hoje fala com Deus e não é respondido, é porque Ele está trabalhando no silêncio. No silêncio, mas na hora certa você pode ter certeza, quando você mais precisa, como foi cantado aqui, quando acaba o teu limite, que você diz, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, então Ele vai lá e te toma pela mão e te ergue. Já encerrando, eu quero só contar uma coisa. Havia uma irmã, e você sabe que o poder de Deus está na obediência em sua palavra. Vou basear isso na Escritura. Atos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Versículo 32. Versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Então o poder de Deus está na obediência. Agora eu vou contar a história de uma irmã. Havia uma irmã e ela tinha um cabelo lindo. E ela trabalhava em uma sala com costureiras. E com ela eram 10. Havia ela e mais 9. Todas elas eram mundanas e religiosas. Mas ela era uma cristã. E ela tinha suas vestes decentes e aquele cabelo comprido. E as outras vinham, veja como que é as coisas, e diziam, corta esse cabelo. Como que tu aguenta com esse cabelão no calor? E ela dizia, não, mas a Bíblia diz que eu não devo cortar. E elas começaram a incomodar e importunar, e riam dela e zombavam dela, até que em um sábado, em que ela não ia trabalhar, ela disse, hoje eu vou cortar meu cabelo e vou chegar segunda-feira lá com o cabelo cortado. E os ônibus passavam de meia em meia hora, então ela foi para o ponto, umas 8 horas,
Chegou ali, sentou e passou meia hora, o ônibus não passou. Passou mais meia hora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. 9 horas e não passou um ônibus. 9h30 por aí, ela já estava quase desistindo e disse, eu vou cortar o cabelo outro dia. De repente vem uma mulher com uma criança pela mão. A criança deveria ter uns 5 anos mais ou menos. E aquela mulher vinha uns 30 metros. Quando aquela criança viu a mulher com o cabelo comprido, ela largou da mão da sua mãe e foi correndo em direção àquela mulher. Passou a mão no cabelo comprido e disse, mãe, que cabelo lindo! E quando ela falou assim, a mãe começou num pranto e choro e caiu de joelhos. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Então aquela mulher que tinha o cabelo comprido, que ia cortar, foi até a mãe. Chegando perto da mãe, disse, senhora, a senhora está nesse desespero todo, só porque o seu filho falou que o meu cabelo é grande? A mãe disse, não, é porque o meu filho nasceu mudo. Coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você incline sua face agora e saiba que o Deus que te chamou é o mesmo que vai aperfeiçoar a obra até o dia da redenção. Não precisa você fazer força. Não. Ele já fez por você. O Calvário pagou tudo. Quer ver só uma coisa? Um tipo. Enquanto os músicos solam, eu vou falar isso aqui. Você veja que o auge de uma mãe é quando ela ganha um filho. É a bênção. Quem é mãe sabe. Quando pega o filho nos braços, oh, que maravilha, que privilégio. Mas antes que o filho nasça, há uma dor. Antes que o filho nasça, há uma dor forte, que eu acho que, por isso que Deus é maravilhoso e Ele faz as coisas corretas. Homem nenhum suportaria, porque se dá uma dor de dente em nós já se desesperamos. Dá uma dor de cabeça, a mulher vai socorrer nós dissemos assim, mulher, eu acho que é os meus últimos minutos aqui nessa terra. Mas elas, para se entregar, meu irmão, olha, só em último caso, elas são fortes e duras. E elas passam aquela dor ali, guerreiras, talvez insuportável, não sei. Nunca senti, não posso dizer, mas eu creio que é uma dor insuportável. Insuportável, que não dá de vencer, e ela tenta se desvencilhar e não consegue, mas de repente ela ouve um choro. Aleluias! E essa terra, este mundo, esta igreja está em dores de parto, sofrendo aflições, doenças que nunca ouvimos falar. Mas tem uma coisa, um dia desse nós vamos nos encontrar, aleluias, num lugar onde não há choro, não há aflição, não há câncer, não há podridão nenhuma de pecado. Vai valer a pena cada onda, vai valer a pena cada vento que soprou contra o nosso barco, vai valer a pena cada pedrada que nós ganhamos. Então simplesmente levante sua mão e adore, e ore comigo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ainda, Pai, como diz o hino, eu ainda estou aqui. Senhor, tantas coisas têm se levantado, tantas pessoas têm parado, Senhor, tantas lutas, provas, doenças, aflições, desesperos, mas nós ainda estamos aqui, Senhor, e não é, Senhor, simplesmente, Senhor, porque queremos, mas foi a Tua graça, Senhor, que nos alcançou. Foi a Tua graça, Senhor, que está nos mantendo. É a Tua graça que nos fará chegar até aquele grande dia, Senhor. Ai, se tem um povo que o Senhor trata é com os eleitos. E eu creio que o Senhor está tratando com cada irmão e cada irmã aqui.
da tua maneira, Senhor. O Senhor trata comigo de uma maneira, o Senhor trata com indivíduos. O Senhor trata com os meus irmãos, cada um, Senhor, de uma maneira. E nós queremos nos firmar nisso, Senhor. Nós podemos discordar em tantas coisas. Nós podemos discordar, Senhor, talvez em opiniões, em gostos. Nós podemos, Senhor, discordar em tudo, mas concernente à mensagem e concernente à palavra, Senhor, nós amamos ao Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã nessa hora, Senhor. Aquele que tem uma necessidade de uma oração, só aquele que tem necessidade de oração, para nós não prolongar muito, eu queria que você viesse aqui na frente e colocasse Deus em cena e dissesse: Senhor, é contigo, Senhor, todos os meus problemas é contigo, Senhor. Eu quero descansar, pode o vento bater, pode as ondas, Senhor, virem forte, mas eu vou continuar caminhando em direção ao Senhor. Eu vou continuar caminhando em direção ao Senhor. Ah, minha família se levantou contra mim, eu vou continuar caminhando em direção ao Senhor. Ah, meus irmãos estão tacando pedra, eu vou continuar caminhando e seguindo ao Senhor. Aleluias! Enquanto o irmão Guilherme vai louvar o hino, eu vou orar pelos meus irmãos. E você fica em espírito de oração, levante sua mão para cá. Deus está aqui. Adore a Ele, continue adorando. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Não pare de sonhar, mas fique acordado que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho. A sua fé tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida desse sonho está na fé que move os montes. Grão de mostarda virá ser árvore gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo não pode tirar nenhuma flor e jamais tirará a nossa primavera. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo não pode tirar nenhuma flor e jamais tirará a nossa primavera. Mas fique acordado que Deus indicará o teu caminho, o teu caminho. Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida desse sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá ser árvore gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós
irmão Diego está pedindo oração. Está com uma dor de cabeça muito forte. A irmã Rosário está no PA com pressão alta, mas eu creio que o Senhor já foi lá. Oração. O irmão da irmã Noemi, que sofreu o começo de infarto. Vamos colocar esses nomes aqui, erga sua mão para cá. Senhor, nós cremos num Deus poderoso. Nós não cremos em um Deus morto, Senhor. Se nós estivéssemos em algum lugar aí adorando o Senhor Maomé, se nós estivéssemos em algum lugar aí, Senhor, adorando uma trindade, Senhor, falando de 3 pessoas, Pai, e orando em nome de títulos, o Senhor não poderia responder. Mas nós estamos aqui pela Tua revelação, Senhor, pela fé de Deus. Não é a fé em Jesus que nos move, não, a fé que nos move é a fé de Jesus, aquela fé que vence o mundo, Senhor. Por isso agora nós pedimos em prol, Senhor, com essa fé, do irmão da irmã Noemi, Senhor, que sofreu o começo de infarto. Pai, restaura no nome do Senhor Jesus Cristo aquelas veias, que todo mal saia e ele possa se sentir bem, Senhor. Também a irmã Rosária, Senhor, nós confessamos agora que nós já Te adoramos pela cura de nossa irmã. O Senhor já foi ali e já restabeleceu a pressão de minha irmã. Eu creio no Teu poder, Senhor. Ela faz parte desse pequeno grupo da noiva e a Tua palavra é fiel e verdadeira e ela nunca falhou. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela cura dela. Também pelo nosso irmão Diego, Senhor. Está com dor de cabeça, mas o que é uma dor de cabeça para o Senhor? O Senhor não tem limitação de doença para a cura, Senhor. O Senhor é o Deus que cura dor de cabeça, o Senhor é o Deus que cura dor de dente, o Senhor é o Deus que cura câncer, o Senhor é o Deus que cura AIDS. Aleluia! Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos muito obrigado, Senhor, por ter respondido nossa oração. Pai, também nós nos despedimos agora, Senhor. Pedimos que o Senhor guarde cada irmão, Pai. Dê uma semana de trabalho abençoada. Vá conosco aos nossos lares, Senhor. Que essa atmosfera nos acompanhe, meu Deus. E que as ondas, Senhor, os ventos sirvam para nos dar mais força para caminhar até o Senhor. Nos ajude, Senhor. Precisamos da Tua mão. Nós nos entregamos a Ti no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Cumprimente seu irmão, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os visitantes que vieram.